ligado também ao pessoal do Sinterra, a Escola Florestan Fernandes, e eu queria aproveitar, quer dizer, o que o Mazeu falou vai ser assim, um pano de fundo mais teórico do que eu vou discutir agora, principalmente o movimento de 30 e o Estado Novo. Partindo do seguinte, da seguinte tese, que o Estado Novo ajudou a consolidar, foi a consolidação do autoritarismo aqui no nosso país. Eu queria que, sobre 30 e 37, já se deu muito, já se falou muito, as pessoas têm ideias, mas seria interessante que vocês, porque eu vou ter que passar rápido por muita coisa, né? Porque é um mundo de discussões e de possibilidades, e que cada um visse o que lhe interessa, o que lhe incomoda, o que não está resolvido nesse movimento de 30 e no Estado Novo. Por que também isso é importante para hoje, puxando um pouco para hoje, e acho que sem fazer extrapolação, é que essa consolidação do autoritarismo no Brasil, que se dá em 37, aliás, eu vi que é uma tese também da Maria Luísa Tutti Carneiro, ela vai se dar, essa consolidação, ao mesmo tempo que ela reprime os movimentos democráticos que estão no auge nos primeiros 5 anos da década de 30. Quer dizer, o movimento de 30 provocou uma mobilização social, no sentido da democracia, muito grande. E foi derrubado pelo golpe de 37. Depois a gente pode até discutir o que 35 tem a ver com isso, mas foi derrubado pelo golpe de 37. Eu penso, quer dizer, quando foi a esquerda, estou chamando todos aqueles que lutam pela democracia, transformação social, mesmo que não fossem comunistas, de esquerda, aqueles que se opunham a um projeto autoritário, foram derrotados. Eu penso, outra coisa para a gente discutir, que o outro momento da história do Brasil, em que nós tivemos esses anos de efervescência política e de novo crescimento do movimento democrático, foram os inícios dos anos 60. E outra vez o golpe de 64 vem e derruba tudo. Nesse sentido, eu quero dizer uma coisa, ser derrotado não quer dizer não ter razão. Mas é a segunda vez que a esquerda, vamos dizer assim, que o movimento democrático vai num movimento de ascensão e é derrotado. Isso também nós temos que analisar, porque evidentemente que há erros nossos no meio disso tudo e nos interessa. Como disse o Miguel, você ligou para mim? Ou eu vou? Como disse o Miguel, você passa para o primeiro quadro logo, você já discutiu aqui a República Velha. Né? Aliás, deixa eu chamar a atenção para uma coisa, a República Velha já é uma posição muito ideológica, né? Porque é a primeira República. República Velha foi um nome que o movimento de 30 deu a eles. Eu vou só deixar como... Aqui 22 está em cima, a formação do Partido Comunista, porque a publicação das cartas falsas, a revolta dos tenentes, foram acontecimentos que foram... Pode deixar aí um pouco, tá? Que foram fortalecendo, foram se acumulando para desembocar em 30, vamos dizer assim. Do ponto de vista econômico, eu também vou passar muito rápido, o movimento de 30, a Primeira República, ela está baseada numa posição do café, era o café que mandava, inclusive chamar a Primeira República de República do Café com Leite. A República do Café com Leite é uma maneira de dizer, porque era a República do Café com café, porque Minas também é o segundo produtor de café. A economia é baseada nisso. Do ponto de vista econômico, essa posição, esse país baseado na monocultura do café, isso estava esgotado. E quem demonstra isso muito bem é o Delfim Neto no livro. Do ponto de vista de classe, se nós formos examinar, o que está acontecendo? O Matheus mostrou bem, quer dizer, você praticamente não tinha povo nesse país, você tinha escravos. Quer dizer, a população escrava era imensa e isso dificultava muito a participação. Com o início da industrialização,
que eu situo no final do século XIX, é um livro do Sérgio Silva, sobre a industrialização de São Paulo, que ele vai mostrar que o censo de 1907 já mostra indústrias em São Paulo, grandes indústrias, com mais de 1.000 pontos de capital, mais de 1.000 operários empregados, evidentemente que não era a maioria, mas tinha muita importância. Esse capitalismo, eu acho que o livro que melhor expressa a Revolução Burguesa no Brasil é o livro do Florestan Fernandes. É um livro, não é fácil de ler, não, mas é o livro, chama-se assim, A Revolução Burguesa no Brasil. Ele vai mostrar como isso vai se dar a passos lentos e conciliando, como o Mazeu disse aqui, sempre com latifúndio, etc. Então, esse final da década de 20, você tem, em termos de classe, a burguesia dividida, porque você tem dividida em torno dos seus próprios problemas. Quer dizer, do ponto de vista essencial, ninguém estava querendo grandes mudanças estruturais, mas havia uma discussão que sempre informou a discussão das classes dominantes no Brasil. Era federalismo e centralização. Quer dizer, a República tinha cunhado o federalismo. E esse federalismo, ele dava muita autonomia aos estados. Daí a formação das grandes oligarquias, dos grandes poderes estaduais, das polícias estaduais. Eu não sei se vocês já se deram conta que o Brasil, até 1945, não teve um partido político nacional, com exceção do Partido Comunista de 1922 e do Partido Integralista de 1932. Quer dizer, por que não teve? Porque não precisou. Na Primeira República, quer dizer, os presidentes de Estado naquela época, eles se ligavam diretamente à presidência da República. Havia um pacto do governo central com governos estaduais. Eu ajudo você e você não mexe comigo. Por outro lado, havia toda um outro núcleo das classes dirigentes, que era a favor da centralização. Nós já vamos entrar nisso quando falarmos da questão ideológica. O campo. A gente pode perguntar, o campo não contava? Não. Por que não contava? Porque as pessoas estavam absolutamente dispersas, o campo por esse país imenso, dispersas, sem organização, massacradas pelos grandes latifundiários. Tanto que uma das perguntas, por que não se usou a população livre nacional quando acaba a escravidão? Justamente porque essa população livre nacional, a maioria dela, era esse grupo que estava absolutamente disperso pelo campo, além do mais, sem nenhuma disciplina de trabalho, e isso foi uma questão que, por isso, o movimento camponês, o movimento do campo não vai aparecer nesses momentos. Ele só vai aparecer outra vez numa luta democrática já na década de 60. Mas aqui ele está praticamente ausente por essa situação. O movimento operário. O movimento operário, ele sempre foi muito ativo, liderado pelos anarquistas. O movimento anarquista foi fortíssimo. As greves de 17 aqui em São Paulo, que foram até 20, a influência da Revolução Russa, mas era um movimento muito isolado na sociedade. A sociedade brasileira, altamente repressora e elitista e racista, vamos dizer assim, ela não se identifica com o movimento operário. Então, o movimento operário foi um movimento brutalmente reprimido. Para dar um pequeno exemplo a vocês, tem um livro, eu não sei se é da Sheva Spindle, chama-se A Ideologia dos Industriais Brasileiros. É um livro fantástico. Ela vai reproduzir as discussões sobre uma lei de férias no final da década de 20 aqui no país. E que as classes dominantes industriais, assim como o latifúndio, viveram juntos sempre, elas vão dizer o seguinte: não pode dar férias ao operário. O operário não tem cabeça, o operário não pensa, o operário que não. Então, se você der para uma pessoa, um intelectual, um professor, sim, porque ele pensa com cérebro, então ele precisa descansar.
Agora o operário não, ele não tem cérebro, ele trabalha com braço e com perna, dá férias para ele que ele vai para o botequim, vai tomar cachaça, vai fazer baderna, isso tudo são discussões na Câmara, para vocês terem uma ideia do que é lutar, porque muitas vezes você não lutou sim, lutou muito, e pagava com prisão, com exílio, com a quantidade de operários. Aqui em São Paulo, os operários chegaram a ser 80% imigrantes. Então, e desses imigrantes, 90% italiano, mas está aí o Mazeu para contar. E vocês não imaginam o que era a expulsão desses imigrantes. E tem mais, a classe dominante, ela fala muito de legalidade quando lhe interessa. Havia uma lei da Constituição da República que proibia expulsar do país qualquer estrangeiro com residência de mais de 2 anos, ou se fosse casado, tivesse filhos, etc. Depois da greve de 17, passou-se por cima da Constituição, foi expulsa gente que vivia aqui há 30 anos, que não só tinha filho, mas tinha neto. Era uma repressão que nós não podemos perder de vista em termos do movimento operário. Não tinha quase nada e era reprimido. As queixas da alimentação não era só o alto custo de vida, não. Você comprava farinha, vinha com bicho. Você comprava feijão, meio que metade do feijão era com pedra. Quer dizer, era uma brutalização muito grande. O que começou a contar com a urbanização e a industrialização? As camadas médias urbanas, representadas principalmente pelos tenentes. Quer dizer, eram profissionais liberais, militares, jornalistas, etc. E os tenentes, que tinham uma vantagem, né? Eles tinham curso superior e arma nas mãos. São esses que vão entrar, vamos dizer assim, na vanguarda das lutas políticas pelas transformações que todo o país já esperava. Mas eles são contra os desmandos, vamos dizer assim, da Primeira República, e por isso eles são aceitos pela sociedade. Agora a sociedade os vê como iguais. Fosse lá o movimento operário que estivesse reivindicando isso, mas eles não. Eles são todos filhos das classes dominantes. E quando Getúlio resolve se candidatar, você tem também um rompimento aqui em São Paulo que vai ser importante. Você tem o Partido Democrático de 1926, que é formado em São Paulo, numa ruptura com o Partido Republicano Paulista. É um pouco PMDB, PSDB, quando eles romperam, muito cacique para pouco índio. Então, eles rompem e formam com Getúlio. Mas, evidentemente, que o presidente da República não perdia a eleição. Imagina a eleição a bico de pena. O movimento tenentista inteiro fecha com Getúlio, né? O Góes Monteiro é chamado para substituir Prestes como chefe dos tenentes, e é importante dizer, Góes Monteiro o Getúlio era um simpatizante do nazifascismo, Góes Monteiro, Dutra, o Newton Cavalcante era membro do Partido Integralista, mas isso aí é mais tarde um pouco, porque o Partido Integralista ainda não existe nesse momento. Existe como é que se chamava? Mas estudos sociais. As escolas de estudos sociais, não. Eles se juntavam, embora você já tivesse no Brasil uma quantidade muito grande de países simpatizantes do nazifascismo, né? Eu queria falar um pouco agora, mas eu também falou, de uma base ideológica desses grupos, que são os grupos que vão capitanear o movimento de 30 e que vão mandar nesse país até o final da Segunda Guerra Mundial. Eu já comentei sobre as intensas lutas políticas do início de 30. Esses grupos das classes dominantes, eles estavam muito imbuídos de um pensamento conservador, cujo o grande teórico foi Oliveira Viana, bem citado aqui pelo Mazeu, né? Qual era a posição do Oliveira Viana? E vocês prestem atenção que essa posição ela é muito atual em grandes grupos hoje. Ele dizia o seguinte: era preciso modernizar o país, tornar o país uma grande potência. Aliás, os tenentes também.
Para isso era necessário o quê? Uma centralização, a luta da centralização contra aquela anarquia que, segundo Oliveira Viana, dominava a Primeira República. Quer dizer, era o federalismo, aquela anarquia das grandes chamadas oligarquias, e com isso você não pode fazer nada, é a baderna. Então você precisa centralizar e criar um governo forte, acabar com o poder regional. Essa era uma das posições dele, porque o poder regional ameaça a unidade da pátria, e por isso você não se constitui numa forte nação. E acabar com o liberalismo, que o liberalismo para ele era conversa fiada. Essa questão do liberalismo, que o Mazeu tocou aqui também, liberalismo e democracia são duas coisas completamente diferentes. O liberalismo que a gente entende muito é a federação, uma certa independência de poderes, você votar, tudo isso é liberalismo, mas não tem nada a ver com democracia. Então, Oliveira Viana falava que era possível construir uma democracia autoritária. Quer dizer, o governo centralizado, autoritário, ditatorial, ele não desligava de uma democracia que seria social e não política. Então, você controla o social, você melhora o social, você dá, vamos dizer assim, benefícios sociais, mas aquilo tudo controlado politicamente, nada de expressão política, porque para ele, isso que é bem atual, Câmara, partido político, só faz dividir e dificultar as coisas. Era preciso construir uma burocracia técnica, que é o que o Estado vai fazer, né, e controlar politicamente a sociedade, e o poder do presidente tem que ser forte e centralizador. Ele vai escrever a Constituição de 32. 34. Vai virar 34. 37, a outra é o nosso Chico Ciência, né? É o Francisco Campos, que é outro, que é um dos ideólogos também desse momento. Eu penso que essa, pode ser que eu esteja errada, é possível que eu esteja dizendo uma tolice, mas eu penso que essa divisão entre, você tem uma democracia, entre aspas, social, quer dizer, você ajuda no social, e uma centralização e um controle ditatorial político, eu acho que isso se deu muito na União Soviética depois da morte do Lenin, no período de Stalin, porque você pode dizer que socialmente você estava do ponto de vista econômico, você estava no socialismo. Agora o político era completamente restringido, né? Outra vez aqui, como eu falei, o federalismo contra o centralismo. Vai haver aí uma junção, porque as camadas médias urbanas, representadas pelos tenentes, elas também são a favor de um governo forte. É o que você escuta muito hoje. Que bom se você tivesse um bom ditador que acabasse com essa ladroeira do Planalto, fechasse tudo e mandasse sozinho para o bem da nação. O problema é quem será esse iluminado. Mas, quando Getúlio, nesses primeiros 5 anos, ele está... foi uma convulsão na sociedade, porque, finalmente, em julho, os Getúlio, Borges de Medeiros, os derrotados na eleição de 30, parecia que estavam conformados. Mas, com a pressão dos tenentes, porque eles realmente não estavam conformados, eles acabam aceitando a luta armada, à luta armada, em outubro chegam ao Rio de Janeiro, amarram os cavalos no obelisco, como eles tinham prometido. É interessante notar aqui que eles vão ser apoiados pela esmagadora maioria da população. E para se ter uma ideia de como as classes dominantes, e eu estou incluindo aí boa parte das camadas médias urbanas, tem um certo desprezo elitista pelo povo, eles não permitiram a participação dos operários que foram se oferecer para lutar em 30. 24 em São Paulo. É isso que eu ia dizer, mesma coisa em 24. Os operários se ofereceram a Isidoro de Lopes para lutarem, você no seu lugar. Então, eles chegam ao poder, e eu queria chamar a atenção aqui para manipulação da sociedade, que é uma das coisas mais importantes que os governos fazem, e fazem hoje com uma perfeição que chega a passar desapercebido. Por exemplo, quando vem as insurreições de 35,
aquela barbaridade, mataram, assassinaram, fizeram, não sei. O que não vai ocorrer quando houver a chamada intentona integralista, que ia para matar a família do Vargas mesmo. Isso aí eles não negam. Em 30, na luta armada que se deu em 30, tem uma carta de um participante de 35 que escreve para Getúlio, e ele diz: você não acredite que os oficiais tenham matado ninguém, isso é uma mentira. Barbaridade houve, sim, em 30. E não houve pior, aí ele diz, dá o exemplo. Em 30, no Rio Grande do Sul, na 7ª Batalhão de Caçadores, ou na 7ª Região Militar, não me lembro, o quartel só não foi atingido por lança-chamas porque se rendeu, porque estava tudo preparado para atacar o quartel com lança-chamas. Aí ele diz para o Getúlio: você sabe o que é um lança-chamas? Um lança-chamas calcina pedra se for atirado a tal distância. E isso ia ser usado no quartel do Rio Grande do Sul. Quer dizer, mas a manipulação é que 30 foi um passeio. Não houve barbaridade nenhuma, nada. A tragédia são os comunistas, né? Mais tarde. Então, esses primeiros anos de 30 são anos que precisavam ser mais estudados. Eu procurei tratar isso, por exemplo, do ano de 34, porque você tem essa efervescência fantástica no mundo. Todo mundo tinha projeto para o país. Todos se propunham tinham formas de chegar ao poder. Aí você já tem os integralistas, que reúnem toda a gama de partidos de extrema-direita desse país, fazendo a sua proposta de governo, apoiando, tentando chegar ao poder. Você tem, da parte da esquerda, o Partido Comunista, os anarquistas não participam, aqui eu estou me referindo ao movimento operário, principalmente, porque os anarquistas são completamente contrários a qualquer tipo de luta eleitoral. E os comunistas, porque declaram que não tem nada a ver com isso, que 30 é uma luta entre, aquela tese do Otávio Brandão que não passa, né? É uma luta entre o imperialismo britânico e o imperialismo norte-americano. O povo não tem nada a ver com isso, mas o povo participa, quer participar, vai para as ruas, porque quer se ver livre daquela opressão conhecida da Primeira República. É formado nos anos 32, 33, 34, 35, a luta de rua entre integralistas e comunistas é muito grande. Entre integralistas, melhor dito, e antifascistas, porque a esmagadora maioria que vai formar a Aliança Nacional Libertadora não era comunista, são os tenentes desgostosos com a Revolução de 30 que vão lutar e formar a Aliança Nacional Libertadora. Também vou passar por cima a partir das lutas de 34, nas lutas de rua, principalmente a famosa Batalha da Praça da Sé, aqui em São Paulo. O Eduardo Maffei conta no livro dele que tem esse nome, a Batalha da Praça da Sé. Em 35, a Aliança Nacional Libertadora é lançada no dia 30 de março, no dia 4 de abril, é a Lei de Segurança Nacional, ela é colocada, promulgada, contra esse movimento que vai crescendo, vai não crescendo. Aqui há duas questões. Uma é de se perguntar se 37 estava já embutido em 1930. Eu penso que você dizer que estava embutido não, porque a história não é linear, ela vai se desenvolvendo, mas você pode já ver no grupo de Getúlio, um grupo autoritário, positivista, e com o autoritarismo da Constituição do Rio Grande do Sul, de Júlio de Castilho, que é um primor de autoritarismo, naquele sentido, desse positivista que eu estou dizendo, bem, nós somos a elite intelectual, os operários, diferente, vamos dizer assim, do reacionário comum, do latifundiário comum, que quer que morra, trabalha até morrer, depois a gente substitui. Mas os positivistas já achavam o seguinte: o operário é inferior, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa ser cuidado. Você passa para 30 para mim? Ele precisa ser cuidado, precisamos tomar conta desse operariado. Em 1932, é o primeiro, porque Getúlio toma posse no final de 30, mas não dá amostra nenhuma, ou é governo provisório, ou governo revolucionário,
mas não dá nenhuma mostra de querer convocar a Assembleia Constituinte, que iria colocar o país nos eixos, né? E os tenentes também estão interessados em voltar, não. É um pouco aquela posição de Isidoro Dias Lopes. Nós não queremos uma ditadura, mas temos que ficar numa ditadura até que o povo seja alfabetizado, saiba votar, porque o povo é ignorante, etc. Em 1932, o movimento constitucionalista de São Paulo ele vai ter uma importância muito grande, porque ele vai dar uma inflexão no movimento dos tenentes. Os tenentes vão ficando cada vez mais para trás. Eles tinham um poder em 1931 fantástico, em 1932 já, por exemplo, 30 vai comandado pelos tenentes. 32 já são coronéis e generais, Cláudio Monteiro e esse pessoal que vem. A Emília Leote da Costa tem um artigo muito interessante, que ela diz: São Paulo perdeu a batalha, mas ganhou a guerra, porque Getúlio vai ser obrigado a convocar a Constituinte. E aqui, eu coloquei isso aqui, a subida de Hitler ao poder, porque, entre parênteses, o pensamento autoritário ele está em vigor no mundo inteiro. Né? A quebra da Bolsa de Nova York mostrou que o capitalismo liberal era uma fantasia, não existia, e que o Estado precisava participar. E Keynes, o Lord Keynes, foi o grande teórico da parte do capitalismo na época do capitalismo que não é mais liberal. E você tem Hitler subindo ao poder, Mussolini já estava no poder desde 22, você já tem Salazar, a Guerra Civil Espanhola está para estourar em 1936. Então você tem no mundo uma aceitação do autoritarismo. Isso aí era visto como é preciso um governo autoritário para recuperar, por exemplo, Hitler, ele era ensalçado, ele era visto, olha, Hitler veio e recuperou a Alemanha, que estava na pior depois da Primeira Guerra Mundial, né? Eu já falei aqui da Lei de Segurança Nacional. Em 1935, novembro de 1935, vai haver a infeliz a ideia de insurgir as unidades militares no Rio de Janeiro, porque enquanto elas estiveram no Nordeste, elas não preocuparam muito não. O que eu chamo a atenção é que tem muita gente que coloca 37, o Estado Novo, como uma consequência direta de 35. É mentira. Isso não se sustenta. O que aconteceu é que 35 deu o pretexto que Getúlio estava precisando, porque Getúlio estava encurralado. Havia pedido de impeachment ao Getúlio por todos os lados. Flores da Cunha, que tinha apoiado Getúlio, tinha dito a Getúlio o seguinte: ou você demite o Filipe Miller, que era o chefe de polícia, e o Vicente Raul, que era o ministro da Justiça, ou a bancada do Rio Grande do Sul inteira vai se colocar contra você. Borges de Medeiros, que tinha sido padrinho de Getúlio, padrinho político de Getúlio, tinha ficado 25 anos no poder no Rio Grande do Sul, rompeu com ele, disse que era o governo mais nefasto que o Brasil já tinha tido. E a grande preocupação do Getúlio é que ele foi eleito, a Assembleia Nacional Constituinte elegeu Getúlio, a promulgação da Constituição no dia 16, Getúlio foi eleito pelo voto indireto pelo Senado no dia 17. Agora ele é presidente constitucional do país. E por 4 anos, impedida a reeleição. Isso quer dizer que em 1938, em março de 1938, haverá eleições e já estava São Paulo pronto para vir a revanche. Porque 30 não afastou São Paulo do poder. 30 quebrou a hegemonia de São Paulo. O problema não é ficar sem os paulistas, o problema é vocês vêm, agora não vão mais mandar sozinhos. Tanto que o Ministério do Getúlio 34, o Itaker é ministro da Fazenda, os paulistas voltam a entrar, o que deixa, por exemplo, os tenentes furiosos, que a camorra paulista, como eles chamavam, né, volta em ação. Você passa para o outro quadro. Aí vem as revoltas de 35, que eu não dá tempo da gente se deter nelas, né? A criação da comissão... mas eu queria dizer... a criação da Comissão de Combate ao Comunismo, a prisão dos principais dirigentes do PCB, a criação do Tribunal de Segurança Nacional, em 1936. O que fez... Qual foi o grande impacto de 35? Uniu todos aqueles que estavam pedindo o impeachment de Getúlio, foi unido em nome do anticomunismo.
O anticomunismo é o cimento de toda a reação nesse país. Foi em 64, exatamente a mesma coisa, sendo que as classes dominantes sabiam perfeitamente que não estavam ameaçando de coisa nenhuma, porque os comunistas já estavam todos na cadeia, né? Em setembro, o Tribunal de Segurança Nacional. Em maio, a Macedada foi Macedo Soares, que era foi ministro da Fazenda, da Justiça por algum tempo. Em 37, em maio de 37, colocou na rua todos aqueles que estavam presos desde 35 sem culpa formada. Foi esse grupo que foi solto que foi lutar na Guerra Civil Espanhola. Apolônio de Carvalho e aqueles militares todos, uns 40 que foram para a Guerra Civil, saíram na Macedada. Logo, rapidamente, Macedo Soares saiu, foram mudados os comandos militares. Para se ter uma ideia, o que preocupava Getúlio nesse momento? Eram as eleições. Eram as eleições e ele estava vendo que ia perder. Por quê? Porque a candidatura da Armando Salles estava se fortalecendo muito e tinha unido o Rio Grande do Sul. São Paulo tinha se unido, Partido Democrático, Partido Republicano estavam juntos, e Rio Grande do Sul estava apoiando Armando de Salles Oliveira, e provavelmente Minas apoiaria também. Em setembro, isso é que chama, como Getúlio já estava preparando o Estado Novo, depois de 35, 27 de novembro, foi até hoje, hein? Só que não com tanta repercussão. Vão lá para a Praia Vermelha, fazem as comemorações do 27 de novembro, coitados, os oficiais militares foram mortos, Na insurreição de 35 foram dois mortos só, um de cada lado. Os que morreram, todos morreram com bombardeamento do governo, ao quartel do 3º RI. Mas, em 37, a comemoração que devia ser a 27 de novembro foi antecipada para o dia 30 de setembro. E, antecipada para o dia 30 de setembro, poucos dias depois foi publicado o famoso Plano Cohen, que todo mundo sabe a história do Plano Cohen, né? Que foi a Bahia, Juraci Magalhães, que sai, e Carlos Lima Cavalcante, no Recife, não apoia o Estado Novo. É outorgada a Constituição de 37, 10 de novembro, a queima das bandeiras estaduais, que é um exemplo clássico daquela centralização. Acabou esse poder dos estados, né? Os integralistas, completamente decepcionados, porque não tinham tido o Ministério da Educação, como o Plínio Salgado esperava, tentam 2 golpes, um em março e outro em maio, que ataca o Palácio Guanabara e quase acaba com a família do Getúlio mesmo, né? Eu já estou indo para ver se faltou alguma coisa aqui importante que você falou. Essa questão do racismo, da discriminação, né? O Estado Novo vai tentar controlar, vai controlar a sociedade por 2 pontos. Um é a repressão brutal, quer dizer, morte, assassinato, tortura, cadeia, expulsão do país. O outro é a cooptação. Essa cooptação e a censura intelectual, né? Eles criam o DIP em 1939, Departamento de Imprensa e Propaganda, chefiado por Lorival Fontes. Não passava nada que não fosse por aí. Mas em 1931, já tinha havido a criação de um departamento de censura que vigorava de alguma forma. E em termos do movimento operário, quer dizer, o movimento operário não tinha nada. Era brutalmente reprimido e estava num período de descenso. E quando Getúlio vai criando aquelas leis trabalhistas, ele traz para si a maioria do entusiasmo da classe operária, que pela primeira vez ganha alguma coisa. Isso quer dizer que a classe operária ela foi cooptada de alguma forma, sem dúvida nenhuma. Não quer dizer que ela não tivesse continuado lutando, que não tivesse uma parte da classe operária lutando. Mas essa parte, ela era isolada imediatamente. Para nós é muito fácil, teorizando, a
Nossa, parada, foi cooptado, não fez nada. Eu sou professora, né? Gerenciar estudantes aqui. Mas, por exemplo, greve de estudantes de professor. Meus amigos, é mole. Porque você fica um tempo em greve e acabou a greve. Você não foi descontado um dia de salário. Você repõe, atrapalha. Tem a Universidade Federal que está terminando agora o ano letivo de 2012. Estudante tem um pouco de prejuízo e tal. O que eu quero é comparar com o movimento operário. Ele perde emprego. Ele pode ser expulso do país. Ele pode ser assassinado. Quer dizer, o nível é muito diferente. Você não aceita o sindicato controlado pelo Estado varguista. Então você cria um sindicato independente. Não tem vez, não tem dinheiro, não tem vez, é perseguido pela polícia. O que eu quero dizer é que a luta, não precisa ir muito longe, vamos aos dias de hoje, a luta dos trabalhadores pela terra. É assassinato atrás de assassinato. Pôs a cabeça de fora, lutou, levou tiro. E acontece o quê? Não acontece nada, né? Porque o único país da América que fez a reforma agrária, que não é uma palavra de ordem socialista, é uma palavra de ordem burguesa, foi o México. Só, ponto final. Os outros, até hoje, lutam, inclusive, um dos motivos da fraqueza do capitalismo, né? Quer dizer, essas derrotas da esquerda que foram aumentando, elas foram fortificando, consolidando o autoritarismo no país. E a grande base dessa consolidação foi o anticomunismo, o cimento dessa... Ou você vai... É o anticomunismo, ou então o termo que eles usam muito hoje é a baderna... Volta e meia seria sem terra, né? A baderna que eles fizeram, destruíram, são terroristas, estão acabando com tudo. Quer dizer, é a propaganda que vem dia e noite em torno disso. Eu queria, só para terminar, dizer, o enaltecimento do Getúlio no Estado Novo foi um enaltecimento assim brutal, todo mundo só elogiando Getúlio, o grande pai. Houve apelo à educação física, apelos nacionalistas, eles fizeram a parada da raça. A parada da raça acontecia, depois do Estado Novo, acontecia geralmente a 4 de setembro, que eram os estudantes. Eu, não contei para ninguém, era muito pequenininha, mas participei de uma parada da raça, lá em Belém do Pará, onde tinha um interventor, era o Magalhães Barata, porque era aquela mobilização. E eu me lembro que eles distribuíam nas escolas, eu estava no primeiro ano, se não for pensar que eu sou Matusalém, um livrinho que era metade desse aqui, mas bem mais grosso, Getúlio Vargas. Era como, sabe, gibi, do Capitão América? Era como se fosse, o Getúlio era esse herói, era a história que era... E isso, para a criança, pega muito. Né? É uma questão que você vai desde cedo inculcando aquilo. Para terminar, eu queria falar da questão do racismo que ele tocou aqui. A Maria Luísa Tutti Carneiro, ela tem um livro, O Antissemitismo na Era de Vargas, que ela mostra o antissemitismo brutal que vigorou a proibição de aceitar que os judeus viessem para cá. Foi muito, muito difícil isso. E é dela também que eu tirei essas citações. Em 1933, essas coisas não são muito faladas, não. Em 1933, um grupo parlamentar liderado por Miguel Couto, eu fiquei muito triste porque o Hospital Miguel Couto era importante no Rio, eu moro ali pertinho, né? Pois o Miguel Couto era um racista de 4 costados. Ele defendeu para a Constituição, que é a 134, o seguinte: há que haver uma orientação branca, cristã e nacionalista para a imigração. E a emenda que ele propõe, que é a 1164, propõe o seguinte, abre aspas, para efeito de residência é proibida a entrada no país de elementos das raças negras e amarelas, de qualquer procedência. Proposta aprovada por unanimidade. Mas como o Japão fez um protesto violento,
Mudou-se, então, para a criação de cotas. Destes elementos, negros e amarelos, só podem entrar no país 2% da população já existente nesse país. Quer dizer, isso aí é tão pouco conhecido, quer dizer, como na década de 30, nesse período, né, o poder exigia ordem, já falei isso, às custas da repressão policial, porque o que eles diziam? Revolucionários, grevistas, comunistas, anarquistas, malandros, ciganos, judeus, negros, mulatos e japoneses colocam em perigo a ordem social, política e cultural do nosso país. Quer dizer, essa consolidação, essa vem de uma sociedade, agora repetindo muito o que o Mazeu disse, que sempre foi extremamente brutal. E eu, embora não goste muito de chegar a Adão e Eva, quando quero discutir algumas coisas, eu acho que a nossa sociedade ainda é uma sociedade de casa grande, sabe? É uma sociedade que vem da escravidão. O trabalho no Brasil é pejorativo, que aqui. É porque não dá para você fazer essa enquete, né? O que você prefere, o Elton Batista ou um trabalhador honesto, gari, qualquer coisa assim? Viva o Elton Batista, é um dos homens mais ricos desse país. Vocês viram agora o que aconteceu com o filho dele, o exemplo está aqui. Estava a 130 km por hora, matou um trabalhador, voltaram atrás. Ele não estava a 130 por hora, foi um equívoco da perícia. Agora parece que pediram outra perícia. Quer dizer, o que vale nesse país ainda hoje é dinheiro. E pobre não tem dinheiro. Então, pobre, né, não vale nada, exatamente. Essa maneira de pensar os grupos inferiores, vocês já pensaram? A gente não consegue pensar direito. Houve uma vez, eu estava na União Soviética conversando com uma senhora que participou da guerra. E eu conversando, disse assim, eu imagino, não sei, ela disse assim, não pode imaginar não. Tem certas situações que só quem viveu pode imaginar. Você de fora, por mais que a tua imaginação funcione, você não pode imaginar. Então eu digo, a gente pode imaginar o que foram 400 anos de escravidão para uma população? Um país, aí o Betinho tem razão, sem dignidade. Porque quem tira a dignidade do outro perde a sua junto. Né? Quem tortura está tirando a dignidade do torturado, mas está perdendo a sua. A mesma coisa, quem lidou nessa sociedade como senhor de escravo, desenvolvendo a escravidão, tirou a dignidade de uma boa parte da população e perdeu a sua junto. Quer dizer, nós somos fruto disso. E a mentalidade custa muito a mudar. Isso está entranhado em nós. Isso faz parte da violência do dia a dia. E se você conta esse racismo embutido, você vai na rua de noite, vê 2 garotos negros na sua direção. Você fica em pânico, vamos assaltar. Se vierem 2 branquinhos lourinhos, você não muda de calçada, não. Né? E a gente tem isso entranhado, assim como essa violência da sociedade. Né? Nós criticamos, lutamos contra ela e temos que tomar cuidado também, porque nós fazemos parte dessa sociedade. Eu me lembro que quando eu cheguei à França uma vez, que essas sociedades que não foram escravistas, elas não têm a discriminação negra que existe nas sociedades, principalmente no Brasil. Né? E passou um casal muito bem vestido de negros e eu olhei. Por que eu olhei? Porque me espantou. Né? Era um casal de negros bem vestidos, quer dizer, lá é o árabe que faz mais o papel do negro aqui, aquele trabalho braçal, aquele que é muito discriminado. Então, nós somos frutos dessa sociedade e lutar contra essa violência inerente, essa violência que está... E hoje em dia, uma violência disfarçada, uma violência que, vamos dizer assim, ela está banalizada. Isso que é o pior. Que eu gostaria, antes de mostrar umas fotos, de terminar com isso. Você vê a Rede Globo contando um assassinato, não é repórter da Rede Globo. Um assassinato brutal, ela vai assim, o Corinthians venceu por não sei quanto. Quer dizer, está tudo no mesmo nível. É a banalização absoluta
daquilo que aconteceu. E eu penso muito na nossa sociedade, não sei se vocês já ouviram falar, numa grande figura francesa, o príncipe da igreja Talleyrand. Ele era príncipe da igreja na época de Luís XVI. Este homem sobreviveu à Revolução Francesa, a todos os períodos da Revolução Francesa, a Napoleão. Ele era o amoral, absolutamente amoral. Ele fazia qualquer negócio, qualquer coisa para estar no poder. Tem um livro do Tarlet, uma biografia dele, muito interessante. E contam que uma vez, isso é que eu acho que está acontecendo na nossa sociedade hoje, o czar russo precisava dele, porque ele andou com ministro de Relações Exteriores, até participou dos tratados de Utrecht, da fronteira. O czar mandou dizer o seguinte: eu preciso que você vote por mim. Então, eu lhe mando 10 milhões de rublos e você vota por mim. E dizem que o Talleyrand é assim: me manda 20 milhões, porque se você te manda 10 milhões, ninguém vai saber. Me manda 20 e pode contar para todo mundo. Quer dizer, é um pouco o que está acontecendo na nossa sociedade.